Olá, eu sou Caroline Garcia, graduanda de Engenharia Ambiental na Unicamp e bolsista PIBIC pelo Instituto Florestal. Hoje eu vou falar um pouco sobre a minha iniciação científica, de título As contribuições de um projeto de educação integral e ambiental no contexto de uma área protegida. Este trabalho é de minha autoria e orientado pela Maria Luísa Palmieri. O trabalho acontece no contexto da Estação Experimental de Tupi, da cidade de Piracicaba, o qual é administrado pelo Instituto Florestal e a sua área de visitação é compartilhada com a Secretaria de Meio Ambiente de Piracicaba, o SEDEMA. Este projeto envolve o PJ Tupi, Educação Integral e Ambiental, o qual foi inspirado no PJ+, Programa de Jovens, Meio Ambiente e Integração Social, e foi adaptado à realidade da cidade, do município de Piracicaba e da realidade da Escola Estadual Pedro de Melo, a qual realiza visitas escolares na Estação Experimental de Tupi. O objetivo desse trabalho é analisar as contribuições das visitas escolares à Estação Experimental de Tupi no âmbito do BJ Tupi. Sobre os materiais e métodos, a coleta de dados foi realizada através das observações antes, durante e após as visitas escolares e também foi aplicado um questionário sobre as perspectivas dos colaboradores do projeto sobre as visitas escolares. Os resultados das observações das visitas, nesse trabalho não cabe a gente explicar todas as eletivas que nós observamos, né? Então, vou dar aqui um exemplo da eletiva 1 e apresentar as características comuns das aulas e particularidades das aulas. Quanto às características comuns das aulas, foi observado que a metodologia Dragon Dream sempre esteve presente e as meditação e concentração nos sentidos também. No começo da aula foi aplicada a meditação e o uso de instrumentos musicais. Também foi observado que ideias empreendedoras, diálogo da sustentabilidade, também sempre esteve presente nas aulas, nas 3 aulas acompanhadas. Quanto às particularidades das aulas, na aula anterior à visita, foi realizada uma pesquisa sobre a planta citronela e a elaboração de técnicas para a confecção de repelentes naturais com o uso dessa planta. Durante a visita, foi desenvolvida uma atividade investigativa de caça ao tesouro e envolvendo o tema de áreas protegidas. Foi criado um diálogo, né, para conversar com os alunos, fazer reflexões sobre a importância e valorização dessas áreas protegidas. Durante a trilha também foi observado por alguns alunos resíduos, e as professoras e a estagiária incentivaram o diálogo para identificar qual seria o melhor destino para esses resíduos, né? Os alunos também recolheram alguns frutos e sementes que estavam no chão para a confecção de produtos sustentáveis na aula seguinte. Então, a gente pode observar uma continuidade do processo de aprendizagem. As visitas não aconteceram de forma pontual. Sobre a aula posterior à visita, foi observada uma maior participação dos alunos na meditação. Foi também elaborado de forma coletiva os produtos sustentáveis com material recolhido na aula anterior. E através dessa elaboração, desse pensamento coletivo, foi observado também o protagonismo desses alunos que tiveram as ideias e confeccionaram esses produtos. E a ideia de áreas protegidas, a contextualização, foi observada também nessa aula posterior à visita. Com relação aos resultados das respostas do questionário que foi aplicado, a gente pode observar na figura 1 sobre as contribuições das visitas escolares, segundo os participantes, que ideias voltadas à comunidade e à realidade local foram apresentadas nessas respostas. Uma professora disse que as visitas contribuíram para a significação do ambiente onde a comunidade está inserida e o fortalecimento da educação ambiental feita na escola. Então, a gente consegue observar uma continuidade do processo, fortalecendo a educação ambiental na escola, nas aulas da escola. Além disso, como a gente pode observar, uma próxima categoria do gráfico é sair do ambiente escolar. Uma estagiária disse: as visitas possibilitam atividades extras e saindo do comum escolar. Então, a gente leva a criança a despertar um interesse maior nessa criança, porque sai da rotina escolar, ela vai para outro ambiente de aprendizagem. E esse ambiente de aprendizagem é uma área natural, um espaço natural,
como a gente pode observar na categoria, reconexão com espaços naturais também foi abordado nas respostas. Uma professora bem disse que estar uno com a natureza tem que ser a premissa básica para podermos viver a educação integral na Escola Estadual Pedro de Mello. E essa oportunidade de vivência nesse ambiente natural também é uma oportunidade, torna-se uma oportunidade para relacionar a teoria com a prática. A teoria aprendida em sala de aula para a prática da aula passeio. Como um professor disse, que as visitas podem contribuir para relacionar o aprendizado da sala de aula com a vivência em um ambiente natural. Bom, sobre a conclusão, as contribuições específicas de cada disciplina eletiva, na eletiva 1 e 2, as visitas escolares contribuíram para inspirar sonhos e ideias sustentáveis durante as 3 eletivas. Então, os alunos, eles foram incentivados durante a visita e após para elaborarem ideias sustentáveis, inspirados na vivência que elas tiveram na área protegida. Na eletiva 3, a contribuição da visita escolar foi inspirar os alunos à produção de enredos e cenários e o contato com a história da Estação Experimental de Tupi. Quanto à eletiva 4, a visita também contribuiu para a contextualização da crise ambiental. Já relacionado com as contribuições gerais das visitas escolares, a gente pode observar que as visitas aconteceram no contexto da eletiva, não aconteceram de forma pontual, elas participaram do planejamento destes professores. A Estação Experimental de Tupi também serviu como um espaço educativo. Então, a gente tem indícios da educação integral, de uso de equipamentos públicos como espaços educativos, e é uma oportunidade para o professor relacionar a teoria com a prática, com essa aula passeio, dessa vivência, contribuindo com a teoria aprendida em sala de aula, por exemplo. E essa vivência, ela possibilita o aluno sair do ambiente escolar, provocando, despertando o interesse desses alunos nessa vivência em um ambiente natural e propiciando a conexão com a natureza. A gente pôde observar durante os resultados que alguns alunos nunca tinham frequentado a área protegida, então foi uma oportunidade de discutir a realidade local, mesmo que a estação experimental estivesse próxima à escola, alguns alunos nunca tinham frequentado, né? Não existia essa cultura de visitação. Então, a gente pode trabalhar uma formação cidadã, de utilização de equipamentos públicos, do uso de equipamentos públicos como espaços de aprendizagem e fortalecer, assim, a educação ambiental na escola. Obrigada pela oportunidade.